Amém. Vou orar com vocês, irmã. Ora, é o almoço, ora, deixa eu orar. Todo mundo aí, oremos então, estenda as mãos aqui. Deus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada mulher aqui, de cada mãe. Deus, em nome de Jesus, Deus, que a cada dia o Senhor possa guardá-las emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que elas possam crescer no Senhor, ser abençoadas em nome de Jesus. Nós declaramos isso, a bênção do Senhor para a glória. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, estamos encerrados. Que Deus te abençoe. Parabéns a todos.